Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula estarei resolvendo o seguinte problema. No circuito elétrico da figura abaixo, constituído por 3 resistores em série e um gerador ideal de 24 volts, determine letra A, a intensidade da corrente elétrica que nele circula e letra B, a DDP em cada um dos resistores. Como foi dito, os resistores estão ligados em série, o gerador é ideal, isso significa que ele tem resistência interna nula e que ele mantém uma diferença de potencial nos seus terminais constante, e nesse caso de 24 volts. Esse símbolo aqui, com 3 traços, representa um símbolo de aterramento. Quer dizer que esse ponto do circuito está aterrado. Em outras palavras, isso quer dizer que o potencial desse ponto é nulo, e é um potencial de referência. Isso é útil para a gente medir as diferenças de potencial. Para medir o potencial, por exemplo, deste ponto, você vai ter que medir, na verdade, uma diferença de potencial. E a referência, neste caso, será esse potencial aqui nulo. Se você quiser medir o potencial deste outro ponto aqui, vai ser feita a mesma coisa. Vai ser medida a diferença entre este ponto e o potencial nulo. Então, é para isso que serve este ponto aqui aterrado. É a referência mais simples, a referência igual a zero. Poderia ter qualquer outro potencial aqui, só que é muito mais simples quando é zero. Por exemplo, para o gerador. Estando este ponto aqui aterrado, então isso significa que o potencial desse ponto aqui vale 24 volts, enquanto que o potencial deste ponto vale zero. Assim, a diferença aqui é de 24 volts, que é 24 menos zero. Poderia dizer que este ponto aqui tem um potencial de 30 volts e este ponto aqui um potencial de 6 volts. 30 menos 6, 24. Daria a mesma DDP de 24 volts. Mas é muito mais fácil quando eu uso um potencial de referência igual a zero. Voltando para o problema, o item A pede para determinar a corrente elétrica que nele circula. Eu vou representar essa corrente aqui com essas setas. E observe que, como o circuito é série, a corrente aqui é a mesma, ela é comum para cada resistor. Então, a corrente que passa pelo resistor R1 vai passar pelo R2 e, consequentemente, vai passar pelo R3. O R1 tem uma resistência de 2 ohms, o R2 de 4 ohms e o R3 de 6 ohms. Para encontrar o item A, primeiro você tem que calcular a resistência equivalente, que é vista pelo gerador, pelos terminais do gerador. Para isso ficar bem explícito, é interessante colocar letras para representar essas extremidades. Então, aqui eu vou colocar A e B para representar elas. Então, eu vou calcular, na verdade, a resistência equivalente entre A e B. Ou seja, qual é a resistência equivalente vista pelo gerador. Nesse caso, essa resistência equivalente ela é a soma de R1 com R2 com R3, porque eles estão ligados em série. Então, o REC aqui vai ser R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente entre A e B, ou seja, a que é vista pelo gerador, vale 2 mais 4 mais 6, que é igual a 12 ohms. Agora já dá para resolver o item A. Se você aplicar a lei de Ohm, V igual a R vezes I, ou, se você preferir, U igual a R vezes I, tanto faz usar V ou U para representar o potencial, não tem nenhum problema. Você tem aqui que I é igual a V sobre R, ou I é igual a U sobre R. Uma vez que R é a resistência equivalente vista pelo gerador, e V é a diferença de potencial que o gerador fornece, então a corrente I vai ficar 24 por 12, que é igual a 2 amperes. Agora que você já conhece a corrente que circula pelo circuito, e lembrando que ela é comum a cada elemento dele, basta você aplicar a lei de Ohm de novo. Aplicando a lei de Ohm, em cada um deles você determina a DDP sobre eles. Eu vou representar aqui com uma seta curva a DDP em cima do resistor R1, que eu vou chamar de V1. A mesma coisa aqui para o R2, que eu vou chamar de V2. E a mesma coisa aqui
para o R3, que eu vou chamar de V3. Então, fazendo as contas, aplicando a lei de Ohm, V1 vai ser R1 vezes I. Então, V1 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 volts. Aplicando a lei de Ohm agora para o R2, a gente vai ter V2 igual a R2 vezes I. Então, V2 é igual a 4. Repare que agora mudou o resistor. R2 tem valor 4. Então, 4 vezes 2, 8 volts. E, por fim, a DDP em cima do resistor R3, que eu chamei de V3, que será R3 vezes I. Então, V3, R3 vale 6 ohms, então 6 vezes 2, que é igual a 12 volts. E assim está resolvido o problema. Você pode sempre verificar o seguinte, que a diferença de potencial fornecida pelo gerador é igual à soma das diferenças de potencial de cada um desses resistores. Então, a DDP de R1 mais a DDP de R2 mais a DDP de R3 tem que ser igual a V. Verificando aqui o que eu estou dizendo, V tem que ser igual a V1 mais V2 mais V3. 24 volts é a DDP do gerador, V1 é de 4 volts, V2 de 8 volts e V3 de 12 volts. Somando aqui 4 mais 8, 12, 12 mais 12, 24. Então está correto. É uma forma de você verificar se as DDPs que você calculou estão corretas. Bom, espero que a resolução tenha sido clara, que você tenha compreendido. Obrigado por assistir e até a próxima aula.